Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos de novo. Não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Hoje vamos nos deter numa das frases mais enigmáticas de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 49 a 53. Ouçamos a passagem. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Esse texto pode suscitar vários questionamentos. Que fogo é este que Jesus veio trazer? A palavra fogo é usada por Jesus literalmente? Será espiritualmente? Nesta hipótese, a que Jesus está se referindo? Jesus afirma que deve ser batizado. O que ele quer dizer com isso? Por que se mostra ansioso até que esse batismo se realize? Jesus diz que não veio trazer paz à terra, mas divisão. O que significa isto? E qual a razão de Jesus mencionar aquelas relações familiares específicas e afirmar que sobre elas sobreviria a divisão? Comecemos pela água e pelo fogo. Jesus fala em lançar fogo à terra. Essa frase, para os judeus do seu tempo, tinha um cunho apocalíptico. Tanto os profetas como outros livros extra-bíblicos descreviam o que aconteceria no fim dos tempos, quando o Messias viesse. Essas passagens eram chamadas apocalipses. Havia nelas um padrão que reunia fogo e água, relacionando esses elementos com as 2 destruições no mundo: a do dilúvio, narrada no livro do Gênesis, capítulo 6 e 9, e a da vinda do Messias, quando, após o fogo, viria a nova criação. Inclusive, Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, reflete essa compreensão, quando diz: os céus e a terra serão dissolvidos pelo fogo. Portanto, também na escatologia da Igreja, e escatologia é a doutrina dos tempos finais, essa imagem era utilizada. Na segunda vinda de Jesus, o fogo é que consumiria este mundo de pecado e o transformaria nos novos céus e nova terra. Então vemos que Jesus usou essas 2 imagens judaicas, o fogo e em seguida a água, em que fala de um batismo que está ansioso por receber. E ele liga essas realidades à sua pessoa e missão. A que está ele se referindo especificamente? A imagem do fogo pode ser um pouco sutil, já a da água fica bem clara. Porque em outros textos do Evangelho, Jesus referiu-se à sua crucifixão como batismo. Em Marcos, capítulo 10, versículos 38 a 39, João e Tiago pedem para sentar-se à sua direita e esquerda no reino que ele vai instalar. E Jesus lhes responde: Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado? O cálice que Jesus vai beber, nós sabemos, é o cálice do sofrimento na sua paixão e morte. A imagem do batismo é uma metáfora para a imersão de Jesus nas águas do sofrimento, no Calvário e na cruz. Podemos entender um pouco da extensão dessa imersão se pensarmos como uma enchente ou um tornado com as suas chuvas maciças facilmente submergem o que vem pela frente
e tantas vezes pessoas e animais morrem por afogamento. Aliás, a palavra batismo significa isso, ser imerso ou submergir na água. Vemos que Jesus, com esse paralelo, demonstra como deseja que sua crucifixão aconteça. Não porque deseja o sofrimento, como se fosse masoquista, mas porque assim salvará a humanidade, limpará o mundo do pecado. Aliás, João Batista aludira a esse batismo de fogo, dizendo: "Eu os batizo na água, mas depois de mim vem aquele que é maior do que eu, do qual não sou digno nem de desatar a sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo." Assim, o fogo aponta tanto para a segunda vinda do Cristo, como para esse batismo que João Batista mencionou. De fato, o fogo sempre foi usado como símbolo de purificação, assim como a água. Eles limpam, purificam, mas também podem causar dor e morte. Purificam, por exemplo, o ouro, a prata, outras pedras preciosas, fazendo delas algo novo e valioso, tirando as impurezas das pedras e os defeitos que elas têm. Tudo isso, portanto, se encontra por trás das palavras de Jesus. Outra indagação que fizemos é sobre o que quer dizer que Jesus não veio trazer a paz à terra, mas divisão. Isaías, por exemplo, revelara que Jesus é o príncipe da paz. Paulo afirmou aos Efésios, no capítulo 2 da sua carta, que Jesus destruiu a divisão entre os judeus e os gentios, entre Israel e todas as nações. Porém, nesta nossa passagem de hoje, ele diz que não veio para trazer a paz, mas a separação, e a separação dentro das famílias. Noutra passagem de Lucas, Jesus falara de modo semelhante. Quando um homem lhe pediu para segui-lo, mas antes enterrar seus pais, Jesus respondeu: "Deixe os mortos enterrarem seus mortos." Não estar no enterro dos pais certamente seria causa de problemas entre esse homem e seus irmãos e irmãs. Mas nós sabemos que isto pode ser o custo do discipulado de Jesus. Em determinadas vocações, como a sacerdotal e a dos consagrados, a pessoa precisa deixar pai e mãe para segui-lo. A missão de Jesus, portanto, não era de trazer uma paz terrena, porque muitas pessoas se recusariam a seguir o seu chamado, enquanto outras o seguiriam. E esse fato é capaz de causar desentendimento. Ainda hoje acontece em certas famílias que, quando um jovem manifesta o seu desejo de seguir o sacerdócio, procuram demovê-lo, alegando que assim não poderá ter filhos, não seguirá os negócios do pai, ou a profissão com bons rendimentos, etc. Bem, este é o sentido mais fácil de perceber na frase de Jesus. Mas nós também já aprendemos nessas postagens que quando ele diz coisas que soam estranhas, muitas vezes está se referindo ao Antigo Testamento. Se nós formos ao profeta Miqueias, ao seu capítulo 7, versículos 6 e 7, Miqueias profetiza sobre o tempo da salvação e a vinda do Messias, e diz que antes haverá uma grande tribulação, um período de prova e divisão para Israel. É aí que encontramos a afirmação de Jesus, pois Miqueias diz: "Porque o filho trata seu pai de louco, a filha levanta-se contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos são os da própria casa." Em meio a tal divisão, contudo, o profeta continua: "Eu, porém, volto meus olhos para o Senhor, ponho minha esperança no Deus de minha salvação. Meu Deus me ouvirá." Isso reflete uma grande esperança que havia em Israel, da restauração das 12 tribos, como tinham sido antes do exílio dos assírios. E isso aconteceria com a vinda do Messias. Isaías 11, Jeremias 23, Ezequiel 36 e 37, só para citar alguns outros exemplos, abordam também esses temas. Os profetas que anunciavam tribulações
antes do restabelecimento de Israel, não eram bem vistos nem pelos seus, eram até mesmo mortos. Aqui é como se Jesus tivesse dito: eu vim cumprir a profecia de Miqueias. Haverá um período de prova, de teste, em que uns o aceitarão e outros não, até na mesma família. Mesmo hoje, há pessoas que, se convertem ao cristianismo, são mortas por seus próprios parentes. O fogo, portanto, alude à prova e ao julgamento, à avaliação de todos sobre o amor que praticaram. Isto é, se entenderam o que Jesus ensinou, o que ele mesmo fez, o que pediu. Depois da cruz, veio a ressurreição. Depois da tribulação, virão os novos céus e a nova terra, o reino da paz definitiva. Mas voltando a João e Tiago e a tantos que seguiam Jesus, eles tinham uma expectativa de um reino terreno, em que Jesus governaria o mundo, como fizera o rei Davi. Era um tipo de escatologia otimista, mas irreal. Jesus, com as suas palavras, também está esclarecendo que essa escatologia otimista não é a verdadeira. A verdadeira virá como veio a sua ressurreição, passando pelo batismo da cruz. Na cruz, Jesus já assumiu toda essa tribulação sobre ele e assim desfez o poder de Satanás sobre os homens. Trouxe a glória do reino de Deus, que se iniciou neste mundo e será plena depois da sua segunda vinda. Tentemos compreender agora como a tradição dos padres da Igreja leu esta passagem. São Cirilo de Jerusalém, no IV século, escreveu suas catequeses para aqueles que se preparavam para receber o batismo ou o tinham recebido há pouco tempo. Ele parte da frase de João Batista, que ouvimos acima, de que viria alguém maior, que batizaria no Espírito Santo e no fogo. E então lembra que, em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os demais que com eles estavam no cenáculo em Jerusalém, em forma de línguas de fogo. É aquele fogo que Jesus tanto desejou que já estivesse aceso. A paixão, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus se completam com o envio do Espírito Santo, que não é uma chama literal, mas o amor da Trindade, o Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus dissera que, se ele não fosse, o Espírito não viria. Mas ele desejava enviar o Espírito, que os guiaria em toda a verdade. E Santo Ambrósio de Milão, por sua vez, também padre da Igreja no IV século, cujas pregações levaram Santo Agostinho à conversão, dá a sua interpretação, especialmente a uma objeção que se fazia à frase de Jesus sobre trazer a divisão às famílias. Perguntavam-se os daquele tempo como poderiam conciliar esta frase com o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Ambrósio afirma que Jesus não está proibindo o amor entre pais e filhos, mas nem uns nem outros podem estar à frente de Deus, acima de Deus. Deus precede tudo, qualquer relação, qualquer coisa. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que ama mais o seu pai ou sua mãe não é digno de mim, dissera Jesus. É por causa dessa exigência para ser discípulo que Jesus refere que sua missão não traz paz, mas divisão. Aliás, quando Jesus for apresentado no templo, Simeão dissera a Maria que aquele menino era destinado a ser causa de queda e de soerguimento para muitos em Israel, e a ser um sinal que provocaria contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Rezemos por todos os que enfrentam esse tipo de divisão, para que sejam compreendidos e continuem fazendo a vontade de Deus, apesar da dor muito real que isso possa trazer. Mas fique para nós a grande mensagem de que confiemos em nosso Deus, mesmo nos períodos difíceis, de luta
de prova e tribulação, porque Ele é fiel, conhece cada coração e nunca desampara ninguém. Dá todas as graças, ou seja, forças que tornam a pessoa capaz de enfrentar as provas e vencer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço por você, a sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho para ser notificado de outras publicações e percorra as playlists do canal.